Trump, né, Josias? O medo do mundo de o Trump voltar ao poder dos Estados Unidos, o impacto que isso pode ter no mundo, com decisões que Donald Trump pode ter. Bom, em relação ao Trump, uma novidade. Aí uma notícia importante que acaba de chegar. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que Trump pode ter imunidade em processos. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu hoje que o presidente Donald Trump pode ter imunidade parcial nos processos que enfrenta na justiça americana. O ex-presidente comemorou a decisão e disse, abre aspas, grande vitória para a nossa Constituição e democracia. Orgulhoso de ser americano, foi o que escreveu Trump em sua rede social, falando aí sobre essa decisão. Essa decisão permite que Trump reivindique a imunidade em processos judiciais e aí abrem o espaço aí para que ele possa não só se candidatar, mas ele ser imune aí na justiça americana. E aí, hein, Josias, essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos e Trump comemorando grande vitória. Em verdade, já havia a perspectiva, Fabíola, de que ele pudesse concorrer, mesmo respondendo a vários processos judiciais, né? E não há nos Estados Unidos, diferentemente do que ocorre no Brasil, não há lá justiça eleitoral, não há lei da ficha limpa, não há essa perspectiva de um personagem se tornar inelegível. Mesmo condenado, preso, o Trump poderia permanecer na disputa e concorrer à Casa Branca. E na hipótese de ser eleito, aí sim ele obteria, sem nenhuma dúvida, uma imunidade em relação aos processos. Os processos paralisariam e só poderiam ser retomados depois que ele deixasse o poder, deixasse a presidência dos Estados Unidos, né? Aqui também ocorre, no Brasil, quando um presidente assume, ele não pode responder judicialmente em processos iniciados antes do início do mandato. Processos novos, crimes cometidos durante o mandato, é diferente, mas processos, acusações que resultaram em ações penais, em processos antes do início do mandato, essas também paralisam enquanto perdurar a passagem do presidente pelo poder, né? E agora a Suprema Corte está dizendo que mesmo durante a campanha o Trump pode reivindicar a imunidade nos processos judiciais. Isso muda muito pouca coisa, Fabíola. Apenas o Trump não terá que comparecer aquelas cenas constrangedoras dele tendo que comparecer perante promotores, juízes, para responder a interrogatórios vexatórios, né? De resto, já havia essa perspectiva de que ele concorreria de uma forma ou de outra, né? E o que se discute lá, inclusive, há 50 anos se fala que os Estados Unidos poderiam enfrentar uma decadência, a democracia americana. Isso está acontecendo agora. Os Estados Unidos não foram capazes de renovar as suas lideranças políticas, Fabíola. E, de certa maneira, no Brasil também está acontecendo isso, né? As pessoas falam, não tem uma alternativa de centro, mas o eleitor se pergunta, como é que se chega ao centro, né? Você não tem uma referência de centro no Brasil. E esse debate, como você disse, embora deletério, Fabíola, porque realmente é um debate etarista e não deve ser travado, senão em condições que fique muito claro. Agora, por exemplo, está claro nos Estados Unidos que é razoável que o debate ocorra, porque o Biden se revelou realmente um contendor precário. E não é fácil você votar num presidente com a perspectiva de que ele permanecerá mais 4 anos no poder, se você não tem a segurança de que ele dispõe de capacidade cognitiva, de condições de saúde para presidir o que é a maior potência do país. Assim também seria no Brasil. Se você tivesse um presidente que claramente tivesse debilidades visíveis, aí você poderia ter esse debate. Agora, o Lula, ao contrário, ele está se mostrando um político que utiliza a sua idade avançada como um fator positivo, como uma experiência. Está no seu terceiro mandato, presumivelmente, ele hoje está muito mais dotado de conhecimento pelas experiências que já teve em 2 mandatos anteriores para dirigir o país, não é? Agora, esse debate, como disse, vai acontecer fatalmente, Fabíola, porque a principal alternativa
da direita brasileira para 2026 é o Tarcísio de Freitas, que tem hoje 49 anos, terá 51 em 2026. Então, esse será um ativo, ou presumivelmente um ativo, que a direita não deixará de utilizar. Mesmo candidatos ao centro, que vierem com uma idade menos avançada, vão usar isto em benefício próprio, tentarão usar, né? Mas se o Lula estiver bem, como ele já disse, ele tem essa consciência, precisa estar bem de saúde, né? Acho que ele usa isso em termos retóricos. Ele acha que vai estar bem, quer concorrer, acha que vai ter condições de concorrer, está se preparando para isso, né? Agora, ele tem bom senso, tem discernimento. Lá na frente, se ele tiver noção de que não tem condições, hoje não é o quadro que se apresenta, e ele terá discernimento para apresentar uma alternativa. Mas, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos, aqui também nós não tivemos a capacidade de renovação. A esquerda brasileira não tem alternativas ao Lula, hoje é o nome principal e não tem. O Lula até ensaia uma abertura de frestas para que o Fernando Haddad se apresente como alternativa, mas não para 2026. Ele considera o Haddad lá para frente, né? E então a política brasileira não foi capaz de se renovar, nem à direita, nem à esquerda. E estamos nós aí com essa mesma dificuldade dos Estados Unidos. Não há uma renovação.